Efésios, capítulo 1, de 8 a 14. Assim diz a palavra de Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida nesta noite. Aplica em nosso coração e fala conosco no nome de Jesus, Senhor, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós vamos falar para a nossa meditação nesta noite sobre a abundante graça de Deus. É o que nós pretendemos estudar nesta noite, baseado nesse texto aí que foi lido. A abundante graça de Deus aqui se refere às bênçãos espirituais. Aliás, esse texto fala sobre bênçãos espirituais. E Deus, quando nos dá as suas bênçãos, é em abundância. Imagine aí, por exemplo, você pega um pouco de água e coloca na cabeça de uma criança. Mas, se você pegar um copo de água, já vai ser bastante água que você vai colocar sobre a cabeça daquela criança. E se você colocar 1 litro de água na cabeça da criança, aí você já pode dizer que é quase abundante água. Mas se você pegar um balde de água e derramar sobre a cabeça da criança, é água em abundância. Assim é a graça de Deus, as bênçãos de Deus sobre nós. Deus não nos dá o seu espírito por medida. Deus nos dá, irmãos, as suas bênçãos são abundantes, são maravilhosas. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós ficamos extasiados com tantas bênçãos. Eu me refiro especialmente às bênçãos espirituais. Se você for falar também das bênçãos materiais, também são muitas, inumeráveis, mas as bênçãos espirituais são maravilhosas, são em abundância mesmo. Para nós entendermos as bênçãos espirituais de Deus sobre nós, que são derramadas em abundância, vamos pensar um pouco sobre a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, que é derramada também em abundância sobre os ímpios, sobre os impenitentes, sobre os seguidores do anticristo. Seguidores do anticristo nada mais é do que aquelas pessoas que não seguem a Cristo. Quem não segue a Cristo, naturalmente segue ao anticristo. São todas as pessoas que não querem nada com Jesus, que não querem confessar Jesus, que não querem amar a Jesus, que não querem viver para Jesus, para a glória de Deus e assim por diante. São seguidores do anticristo. E a ira de Deus, a gente inclusive tem estudado em Apocalipse, que é o cálice da ira de Deus, é derramado sobre estes ímpios. Esta ira de Deus, ou este cálice da ira de Deus, são os males da vida, os sofrimentos, são todas as tragédias, todas as coisas ruins que acontecem e que fazem parte do cálice da ira de Deus sobre a humanidade, por terem pecado, por terem desobedecido, por terem se afastado do Criador e não quererem se arrepender.
Este cálice da ira, ou estes males que vêm acontecendo, eles tendem a aumentar cada vez mais. Quanto mais o final dos tempos vai se aproximando, mais estes problemas vão se avolumando, vão crescendo, o sofrimento, e aí nós vamos... o funil, as coisas vão se afunilando, vai haver aí a grande tribulação, muito, mas muito sofrimento mesmo, e, finalmente, a condenação eterna, o homem, as pessoas que se esquecem de Deus, as pessoas que não querem Deus serão jogadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que, como diz a Bíblia, isso é o cálice da ira de Deus que é derramado abundantemente sobre os ímpios, sobre os impenitentes. Mas a gente não vai estudar hoje sobre esse assunto, nós vamos estudar justamente o oposto, a abundante graça de Deus que é derramada sobre nós. E esse texto aí fala justamente sobre esse assunto, e eu gostaria que nós víssemos para entendermos, para compreendermos, para sermos enriquecidos, fortalecidos, encorajados e animados a continuarmos firmes e crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Em primeiro lugar, a abundante graça de Deus foi derramada sobre nós e Ele nos desvendou esse mistério. Volte aí, por favor, para o texto bíblico, o versículo 8 diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que significa esse texto que foi lido aí? Qual é a explicação? O que a palavra de Deus está dizendo, por exemplo, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência? O que foi que Deus derramou abundantemente sobre nós? Esta é a pergunta que, inclusive, o texto responde. Você vai voltar para o início do capítulo e aí a resposta está aí. Em primeiro lugar, as bênçãos espirituais. Imagine que as bênçãos espirituais foram derramadas sobre sua vida, sobre a vida dos eleitos, do povo de Deus, daqueles que foram regenerados pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo e salvos pelo sangue de Jesus. Então, você vai, por exemplo, para o primeiro versículo 3, melhor dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quais são essas bênçãos, meus irmãos, espirituais? Nós estudamos aqui domingo, e eu vou refrescar a memória de vocês. Primeira bênção espiritual, que é uma bênção extraordinária, imerecida, maravilhosa, que é a eleição. Você foi eleito, você foi escolhido por Deus, você foi predestinado. Isso é graça abundante derramada sobre sua vida. Eu lhe pergunto, qual foi o mérito que você apresentou diante de Deus para que você fosse escolhido por Ele? O que foi que Deus viu em você, em mim, ou em qualquer pessoa para Ele escolher para Ele, para a glória dEle, para servir a Ele, para a santidade, para o compromisso com Ele, com a palavra dEle? No versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Até aí. Então, meus irmãos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi agora, não foi quando você creu em Jesus, não foi no tempo e no espaço, nada existia, os anjos não existiam, os homens, a natureza, o céu, a terra, nada existia, só existia Deus, somente Deus, na bendita pessoa da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali na mente de Deus, Deus programou, Deus determinou, Deus
escolheu, determinou escolher cada um de nós. E foi ali naquela eternidade passada, por assim dizer, que Deus escolheu você. Você nem existia. Você não tinha feito nem bem nem mal. E mesmo assim Deus te escolheu. Deus nos escolheu, então, não foi por mérito nenhum, porque Ele nos escolheu e nós nem existíamos ainda. O texto é bem claro, antes da fundação do mundo. E qual foi o propósito desta eleição, desta escolha? Deus escolheu você para quê? Deus me escolheu para eu ser salvo, para eu não ir para o inferno também, mas não foi principalmente para isso. Deus escolheu você principalmente para que você seja santo, ou em outras palavras, separado do mundo, para que você não se misture mais com o mundo, ainda que você esteja no mundo, ainda que você esteja no meio dos perdidos, mas você está ali separado para Deus. Você tem consciência que você não pertence mais ao mundo, que você não pertence mais a esta vida, que você não pertence mais ao anticristo, ao inimigo, ao mundo, ao pecado. Você pertence agora a Deus. Foi para isso que Deus te escolheu, para ser santo, para ser separado e para ser também irrepreensível perante Ele, para ser comprometido com Ele, com a palavra dEle, com a vida santa, com a vida na presença do Senhor. Tem nada melhor, tem nada mais extraordinário do que ser escolhido por Deus, para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para vivermos uma vida vitoriosa contra o pecado, vitoriosa contra o mundo, vitoriosa contra a carne. Não tem nada mais maravilhoso. Até porque nós vamos para o céu e lá não vai ter pecado. Lá nós não vamos ser tentados, lá não vamos cair no pecado, lá não vai ter as coisas ruins que existem aqui nessa vida. Lá só existe gente santa, gente pura, gente perfeita, gente limpa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Sim, esta santidade, esta comunhão com Deus, este relacionamento santo, perfeito, que nós já começamos aqui nesta vida, vai se desenrolar por toda a eternidade. Segundo lugar, adoção. Sim, adoção é outra bênção maravilhosa que Deus derramou sobre nós abundantemente. É outra bênção espiritual. A adoção. O que é adoção? Deus nos adotou. Deus adotou você. Deus adotou como filho. Porque nós éramos apenas criaturas de Deus. As pessoas comuns não são filhas de Deus. Ninguém pensa que é filho ou filha de Deus até que Deus adote. E esta adoção só vem por meio do Filho legítimo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja aí na sua Bíblia, por gentileza, no versículo 5, diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Graciosamente, generosamente, bondosamente, soberana e livremente, Deus nos escolheu para sermos seus filhos. E a Bíblia diz assim: existe amor maior do que este? De ser chamado filho de Deus? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, você agora é filho de Deus, filha de Deus. Nós somos filhos queridos, abençoados, adotivos de Deus, juntamente com o Filho legítimo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Isto é adoção. A doutrina, irmãos, da adoção tem muito pano para manga. A doutrina da adoção é uma doutrina maravilhosa, linda, que pode se estudar assim de forma assim extraordinária. Tem muita coisa para se estudar sobre esta doutrina. Não fosse o tempo, nós nos estenderíamos mais para falarmos e entendermos melhor esta doutrina da adoção, mas nos é suficiente sabermos que nós fomos adotados por Deus para sermos seus filhos e nós podemos hoje chamar Deus de Pai.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós podemos conversar com Deus como nosso Pai, não apenas como Deus, mas como Pai, Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Terceiro lugar, predestinação. Outra bênção espiritual aí, predestinação, que é bem parecida com eleição. Ele nos predestinou gratuitamente. Predestinar é destinar antecipadamente. No versículo 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, ele nos predestinou para o louvor da glória da sua graça, para ele mesmo, para nós louvarmos o nome dele, para nós vivermos em comunhão com ele, para nós adorarmos a ele diariamente, para nós nos comunicarmos com ele, para nos submetermos à palavra dele, aos ensinamentos dele, para vivermos para a glória dele no amado. Amado aí está em letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é no amado que é o Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, quarta bênção espiritual, é redenção. Deus nos redimiu pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Veja aí, então, na sua Bíblia, no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa doutrina também, irmãos, tem muito o que falar. Redenção significa pagamento. Ele nos redimiu, ele nos comprou, ele nos regenerou, ele nos comprou para si e comprou com um bom preço, o preço do sangue de Jesus. A remissão dos pecados, remissão é pagamento. O sangue de Jesus foi a troca de moeda da nossa salvação. Nós não fomos salvos ou comprados pelo preço de ouro, ou dinheiro, ou prata, mas o precioso sangue de Jesus, nós fomos redimidos ou comprados. A nossa dívida foi paga, a nossa dívida foi resgatada. Imagine aí uma dívida muito grande, uma dívida impagável. Você jamais poderia pagar essa dívida. Quando alguém deve alguma coisa e vai lá no credor, no credor, né? Aí ele vai lá e resgata aquela dívida, paga aquela dívida. Ele está livre daquela dívida. Mas imagine aí uma dívida impagável. Ainda que você trabalhasse o resto da sua vida e por toda a eternidade, você jamais pagaria esta dívida. Acredite, a sua dívida foi resgatada. A sua dívida diante de Deus foi paga. E quem foi que pagou? Nada menos do que o próprio Filho de Deus. E como foi que ele pagou? Com a própria vida, com o próprio sangue derramado ali na cruz. Morte terrível, morte horrenda, morte sofrida, a morte de cruz, a morte do Salvador, a morte de Jesus. E esta morte foi com este propósito, nos redimir, nos comprar, pagar os nossos pecados com a própria vida, em outras palavras, sofrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados e não por causa dos pecados dele, porque ele não os tinha. Então, foi segundo a riqueza da sua graça que tudo isso aconteceu. Que esta remissão, que este pagamento, o pagamento dos nossos pecados, esta dívida impagável, nós não poderíamos jamais pagar. O único que poderia e que efetivamente pagou foi o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais poderia. Somente ele poderia pagar. Ele, por quê? Porque ele é santo. Não poderia ser, por exemplo, um homem bom, não poderia ser um rei bom, não poderia ser nem mesmo um anjo, mas tinha que ser o próprio Filho de Deus, e ele fez isso, pagou e nos redimiu. O versículo 9, lá no final, que foi lido no início, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que significa esse versículo aí, irmãos, para nós entendermos? O que Deus nos revelou? O que foi que Deus desvendou para nós? Que diz o texto aí que ele desvendou, desvendando-nos, revelou-nos um tal mistério. Tinha um mistério aí que Deus desvendou, que Deus revelou, o mistério da sua vontade. E esta revelação, ou este desvendamento, foi segundo o seu beneplácito, a sua vontade, o seu prazer, a sua graça. Beneplácito é permissão real. Então foi o Rei Jesus que desvendou-nos este mistério. Este mistério nos foi desvendado, revelado. Em primeiro lugar, o mistério da sua vontade. A vontade de Deus nos foi, irmãos, revelada, como diz o versículo aí. Em segundo lugar, Cristo em nós. Esta revelação aí, este mistério que nos foi desvendado ou revelado, é Cristo em nós, como diz Colossenses 1, 26, 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, aqui, Deus revelou, Deus desvendou esse mistério, na verdade, que estava oculto aí, é que a salvação foi revelada à humanidade, foi mostrada à humanidade, pois estava oculta, ninguém sabia como era que se podia ser salvo. Ninguém sabia, as pessoas pensavam que era através das boas obras. Eu vou fazer boas obras, eu vou me esforçar, eu vou guardar a lei. Os judeus pensavam assim, não, é pelas obras da lei, eu tenho que guardar, cumprir toda a lei, todos os rituais, todas as cerimônias, eu tenho que fazer tudo isso para que eu seja salvo. As outras nações, as nações pagãs, pensavam que era servindo aos deuses. Não, nós temos que fazer sacrifício para os deuses, ou então, nós temos que fazer boas obras, nós temos que fazer por merecer, e aí nós seremos salvos. Veja, todos eles estavam na ignorância do conhecimento de Deus. Todos eles estavam na escuridão. Todos eles, ninguém sabia como era que era salvo. Era um mistério. O mistério da salvação estava escondido. Estava oculto. Aí Deus resolveu revelar esse mistério. Deus resolveu mostrar para o mundo como é que se salva. Ou como é que a pessoa é salva. Não é pelas obras da lei, não é pelas cerimônias, não é pela religião, não é pelo culto aos deuses, não é pelos esforços físicos, não é por boas obras, não é por mérito próprio, nada disso. É pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, quem quer ser salvo não precisa fazer nenhum esforço, a não ser apenas crer no Filho de Deus. E crer no Filho de Deus é se comprometer com Ele. Crer no Filho de Deus é amar a Ele. Crer no Filho de Deus é viver para a glória dEle. Crer em Jesus é amar a Deus por meio de Jesus. É abandonar as suas presunções, as suas glórias, os seus deuses, os seus sacrifícios, os seus esforços, a sua religião, é abandonar os seus ídolos, é abandonar tudo que você imaginava que pudesse lhe aproximar mais de Deus, é definitivamente abandonar. Paulo disse assim, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, tudo que eu possuía, eu considerei como refúgio, como esterco, por amor a Cristo. Ele, e somente Ele, é que pode me salvar e me dar a vida eterna. Em terceiro lugar, o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, como diz Paulo em Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, veja aí, a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos.
Então, este mistério estava guardado, o mistério da salvação estava escondido mesmo. Eu estava falando mistério é uma coisa escondida, oculta, estava lá em tempos eternos, tempos, muitos centenas de anos, muitos milênios. Este mistério da salvação estava escondido para o mundo, para as pessoas, e Deus revelou através de um judeu chamado Jesus Cristo, aliás, o próprio filho dele, diz o texto ainda, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo lugar, irmãos, do nosso estudo, a abundante graça de Deus vai unir, debaixo da autoridade de Cristo, no tempo certo, todas as coisas. Por gentileza, vamos voltar para o texto. Efésios capítulo 1, no versículo 10. Diz assim o texto: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Portanto, meus amados irmãos, tudo e todos serão cativos à obediência de Cristo. Jesus é o comandante único do planeta, do universo. E se hoje as coisas estão como estão, e se hoje o mundo está afastado, não é? O mundo é os homens sem Cristo, o mundo está afastado de Deus, um dia tudo vai ficar debaixo da autoridade de Cristo. Então, preste atenção. Para nós entendermos isso, é o seguinte: só existe um mundo, não existe dois mundos, não existe dois cosmos, não existe dois planetas Terra, apenas um. E pelo que se sabe, só existe ser vivo no planeta Terra. E este planeta Terra, diríamos, está dividido pelos amigos de Cristo e pelos inimigos de Cristo. Você vai perceber que os dois grupos são de Cristo. Os amigos de Cristo são os que foram salvos por ele. Eles são de quem? De Cristo. Estão submissos a Cristo. Que manda nos amigos de Cristo é Cristo. Que manda em cada um de nós é Cristo. Ele é o nosso governante. Ele nos governa amorosamente. Ele nos governa pela palavra dele. E nós nos submetemos ao seu governo com prazer e alegria. E quanto ao outro grupo? São inimigos de Cristo, mas são de Cristo. E Cristo também os governa. Agora não mais pelo amor, agora não mais pela palavra dele, mas pela autoridade, pela mão forte. É ele que é o governante máximo. Quer o homem ou não, é Jesus que é o governante. Se submeta o homem ou não, é Jesus que manda. Portanto, no final das contas, amados irmãos, a Bíblia diz que tudo vai convergir para Cristo, para esse governo, esse domínio absoluto de Cristo. Os bons ou os salvos, os remidos, lavados e remidos pelo próprio sangue de Cristo, estarão reinando com Cristo por toda a eternidade, enquanto que o outro grupo, que também estão debaixo do governo de Cristo, do domínio de Cristo, serão lançados no inferno pelo próprio Cristo, porque não quiseram se submeter ao governo amavelmente, com docilidade, né? Não quiseram ser dóceis diante de Cristo,
e aí terão que se submeter ao seu domínio, ao seu governo, ao seu poder, à sua destra, e agora serão julgados, punidos e lançados no lago de fogo e enxofre, por mais que isso seja terrível à nossa mente, ao nosso pensamento, mas está na Bíblia e nós não podemos fugir disso. Quem ensinar qualquer coisa diferente disso é uma pessoa que está em rebeldia contra Cristo, contra os ensinamentos de Cristo. Portanto, a Bíblia é clara quando diz que todos, tudo e todos serão cativos à obediência de Cristo. Como diz o texto que foi lido, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo tem que convergir, no final das contas, para Cristo. Ainda que, temporariamente, o anticristo monte um reino, pensando que vai ser um reino eterno, mas ele vai se frustrar, porque este reino é temporal, transitório, e ele será lançado no fogo com apenas um sopro do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, a abundante graça de Deus nos fez herdeiros em Cristo quando nos predestinou segundo o conselho da sua vontade. Por favor, volte para o texto aí. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, amados irmãos, nós aí, o texto está dizendo que nós somos herdeiros. A abundante graça de Deus nos fez herdeiros. Você é herdeiro, herdeiro do reino de Deus, juntamente com Cristo. Como diz o texto aqui, nós fomos também feitos herança ou herdeiros. Então, Deus nos predestinou para sermos herdeiros, herdeiros das coisas boas, da glória de Deus, do céu. Você vai herdar nada menos que o céu, estará para sempre com o Senhor no céu, na presença de Jesus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, nós somos herdeiros. Também eleitos para o seu louvor, como diz lá no versículo 12 do texto, a fim de sermos para seu louvor, para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Portanto, você foi eleito, meu amado, minha amada, para o louvor da glória de Deus. Por meio de Cristo. Se alguém lhe perguntar qual é você foi escolhido por Deus para quê? Aí você vai dizer, eu fui escolhido para Deus, para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus. Esta deve ser uma boa resposta. Para nós finalizarmos, quarto e último lugar, a abundante graça de Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Veja lá, por favor, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, aqui nós temos esta palavra maravilhosa, que diz que nós, depois que nós fomos salvos, depois que nós fomos regenerados, depois que nós fomos transformados, perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus e que é a garantia de que nós somos salvos. Sim, o Espírito Santo, em Cristo ouvimos a palavra da verdade, como diz o texto, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Primeiro nós ouvimos o evangelho, ou a palavra da verdade. Depois
cremos, depois que cremos, aí, depois que nós fomos regenerados e salvos por meio da palavra, do evangelho, aí nós recebemos o quê? O selo do Espírito Santo, ainda no versículo 13. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo de Deus na sua vida garante que você é filho de Deus, garante que você tem Jesus no seu coração, garante que você foi perdoado, garante que você foi salvo, garante que você tem a vida eterna e que nunca mais vai perder essa salvação, garante que você é filho de Deus e que você vai para o céu. Quem garante é justamente esse selo, o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é a garantia, portanto, que fomos salvos em Cristo Jesus. Que é o que diz o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor aí é garantia. A palavra penhor significa garantia. É a garantia da nossa herança. Quem é a garantia da nossa herança? O Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo na nossa vida, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A abundante graça de Deus se manifestou na nossa salvação do começo ao fim. Deus nos escolheu, Deus nos adotou, Deus nos regenerou por meio do sangue de Jesus e Deus nos deu o penhor da vida eterna, da salvação, que é o Espírito Santo em nós. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Queremos te adorar. Porque, Senhor, depois que nós estudamos este texto riquíssimo, este texto, Senhor Deus, estupendo, maravilhoso, este texto grandioso, que nos mostra a abundante graça do Senhor, que foi derramada, que é derramada sobre o seu povo. E aí, nós vemos todo o processo da salvação, Senhor, e nós nos sentimos tão pequenos, minúsculos, mas gratos, imensamente gratos pelo teu amor maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Aplica em nosso coração a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos,